Voltamos com o Jogo do Poder, hoje com o líder do PMDB na Câmara dos Deputados, deputado... Vamos voltar, porque eu ia falar Eduardo Cunha. Aí o Fala tava... tanto. Voltamos com o Jogo do Poder, hoje com o líder do PMDB na Câmara dos Deputados, deputado Leonardo Pisciani, contando com a presença também da jornalista Juliana Dalpiva, do Estado de São Paulo. Deputado Leonardo Pisciani, esse movimento, esse vai e vem do deputado, voltando ainda ao deputado Eduardo Cunha, me parece que está dando a ele uma certa sobrevida. Um certo dia ele acena para a oposição, dizendo que está estudando a possibilidade do impeachment. No outro dia ele diz, não, mas eu não vejo aqui razões para impeachment. Num dia ele diz o seguinte, olha, eu vou dar o parecer, eu defini isso até semana que vem. No outro dia eu não quero me comprometer com data para definir a questão do impeachment. Ou seja, ele está num zigue-zague e esse zigue-zague, me parece, que está dando uma sobrevida a ele no cargo. O senhor concorda ou não? Olha, eu acho que não há possibilidade de zigue-zague que dará ou não sobrevida a ele. Ele tem respondido às acusações e o que dará a ele sobrevida é conseguir responder de forma cabal às acusações que pesam. Então, não acho. Isso, acho que a matéria é complexa mesmo. Impeachment é algo absolutamente excepcional, um instrumento de extrema violência. Então, você tem que tratar com muito cuidado. Eu acho que daí decorre um pouco esse movimento, de certa forma, hesitante do presidente da Câmara. Há uma expectativa essa semana de algumas votações importantes. Se votar a DRU, que é a desvinculação das receitas da União, que daria mais mobilidade para o governo na aplicação, para, na verdade, fechar alguns déficits e manusear e as receitas de maneira mais flexível. E também da repatriação de valores que estão na conta de brasileiros no exterior, poderiam trazer, pagando os impostos e tal. O senhor acha que há chance, a despeito dessa toda turbulência, por conta das denúncias e tal, se votar alguma coisa efetiva? Porque é isso que vai caracterizar ou não a paralisia do Congresso. Olha, eu acho que há muita possibilidade. A desvinculação de receita da União é uma proposta de emenda à Constituição. Vai ser votada na comissão? Ela está na Comissão de Constituição e Justiça. Precisa que o presidente paute, ela já está com prazo vencido naquela comissão. Nós esperamos que ele faça isso de imediato. O PMDB tem defendido que a matéria entre em pauta imediatamente. Com relação à repatriação, é um projeto que está com urgência, um projeto do governo, que está com urgência constitucional, portanto já bloqueia a pauta a partir da próxima segunda-feira. E a partir daí eu creio que ele será votado. Esse projeto de repatriação parece ter uma expectativa de trazer 40 bilhões para o Brasil. Mas essa expectativa é uma expectativa baseada em alguma coisa mais concreta ou uma mera avaliação dos técnicos? É a avaliação do Ministério da Fazenda, né, os cálculos que apresentou o Ministério da Fazenda. Bom, se fosse bem sucedido nisso, você teria aí uma boa parte da expectativa de déficit desse ano já suprida com essa repatriação. Fala-se em 50 bilhões, não, ele é um 60 projeto, bilhões, se vier 40 bilhões... E ele é um projeto partilhado, né? Se pretende partilhar essas receitas também com estados e municípios, o que dá uma folga também para os demais entes e que tem uma situação fiscal, uma situação financeira até pior do que a União. Deputado, eu queria voltar no assunto do presidente da Câmara. O senhor comentou assim, que ele tem negado, ele tem mandado muito a imprensa procurar o advogado dele. Na verdade, ele não tem se pronunciado mais desde a notícia da existência das contas. Ele, pessoalmente, não tem mais se posicionado sobre isso, embora ele tenha afirmado categoricamente na CPI. Eu pergunto para o senhor, assim, o senhor falou que esses documentos têm que aparecer no âmbito da Comissão de Ética, para que se vá ao processo de cassação possa efetivamente discutir fatos, né? Não em base só a notícias. Se esses documentos chegarem, porque temos notícias de que eles estão na Procuradoria, já vimos alguns pela imprensa, o senhor acredita na cassação e o senhor acredita que o partido pode expulsar o deputado? Olha, esse é um tema muito grave para a gente falar em tese.
Ou existem os elementos, e se existirem, aparecerão, ou eles não existem e o deputado vai se defender e conseguir comprovar a sua inocência. Portanto, eu esse assunto não trato em teses futuras, em possibilidades. O que eu sei é que há uma acusação grave e que para essa acusação, e no âmbito do Congresso, que o Congresso possa se manifestar de forma mais efetiva, é preciso que haja a comprovação e que o Congresso tenha o acesso à matéria de prova, a matéria que embasa as denúncias que estão feitas. Então, o que eu creio é que deve seguir o devido processo legal. Recebe-se o documento, se eles, e parece que efetivamente, pelo menos a Procuradoria afirma tê-los, então, uma vez exposto esse documento, com base neles, você faz a avaliação e toma um juízo definitivo. O senhor não sente falta de um pronunciamento concreto do deputado, publicamente? Assim como quando ele fez o pronunciamento dele na CPI, negando que tivesse recebido vantagem ou mesmo tivesse contas no exterior. Ele, em todas as entrevistas coletivas, ele simplesmente diz que quem fala é os advogados. Então, assim, ele não se pronuncia, né? E ele, como presidente da Câmara, fica numa situação muito delicada para a sociedade, para os pares, em não se pronunciar categoricamente em relação ao que está aparecendo, né? Em função dos valores na Suíça. Só se pronunciar depois que tiver acesso aos documentos. Eu creio que é fundamental um pronunciamento. Agora, o argumento que ele usa é exatamente o que o Ricardo aqui coloca. Ele não pode fazê-lo sem ter acesso aos documentos, porque ele não sabe quais são, a que ele estaria respondendo. Efetivamente, Deputado, quais acusações o senhor que ele estaria disse respondendo. O senhor disse ainda há pouco que tem uma relação ainda pessoal, muito cordial com o deputado Eduardo Cunha. Mas, no plano político, o senhor também reconheceu que vocês têm posições divergentes. Eu perguntaria, quer dizer, na verdade, vocês estão numa luta, num embate político um contra o outro, por quê? Eu vou te explicar. Quando houve a eleição da presidência da Câmara, se estabeleceu um blocão capitaneado pelo PMDB, com vários partidos da base liderados pelo PMDB. Quando se deu, quando o senhor assumiu essa interlocução com o governo, na reforma ministerial, e aí foram indicados o ministro da Saúde, o ministro da Ciência e Tecnologia, dentro dessa articulação que o senhor capitaneou, que o senhor esteve à frente, logo depois foi dito que o deputado Eduardo Cunha agiu diretamente para implodir o blocão, tirando os demais partidos da sua liderança. Ou seja, naquele momento se configurou uma guerra entre vocês, pelo menos no âmbito político. Existe realmente essa guerra? Não existe. Né? O primeiro, você teve essa questão do desmanche do bloco, né? Ele não foi, o presidente da Câmara negou que tenha agido nesse sentido. E foi uma conversa, nós conversamos entre os líderes do bloco. Eles entendiam que o PMDB tinha avançado nas suas tratativas com o governo na reforma ministerial e que os outros partidos ainda tinham pendências a discutir com o governo e gostariam, de forma mais livre, de fazer essa discussão. E o PMDB tinha um compromisso mais próximo do governo a partir da reforma ministerial. Então, se deu uma repercussão muito grande a esse fato, mas foi algo absolutamente discutido com tranquilidade entre os líderes do bloco. Houve algumas intrigas, né, de setores minoritários nas bancadas. Na bancada do PMDB, na bancada do PP, alguns setores que não são os setores que dirigem a bancada e que fazem, de certa forma, um contraponto às lideranças dos partidos, tentaram criar um ambiente de intriga, mas isso não. O senhor faz referência àquele grupo de 22 deputados, até do PMDB, que assinou uma nota dizendo que não queria participar da reforma? Não, porque esse grupo, as 22 assinaturas, elas têm motivações diversas. Algumas são pessoas contrárias ao governo, favoráveis ao impeachment, poucos, mas alguns. Alguns que têm uma posição mais crítica, mais de independência, e outros que têm uma posição de apoio ao governo, mas que não gostariam de indicar cargos.
Então, ali não foi um documento dirigido à liderança do PMDB, ele era dirigido ao partido, à direção do partido. Você acha que faltou sensibilidade na hora que, digamos, o governo negociou com o senhor para acertar, digamos, a relação com o PMDB? Faltou sensibilidade para também contemplar nessa negociação os interesses desses partidos menores que, de certa maneira, estavam sob o guarda-chuva do PMDB? Olha, Ricardo, eu não sei qual era a pauta desses partidos, portanto, não me cabe avaliar se eles foram ou não contemplados, né? O que eu sei é que transcorreu a reforma e só após houve uma certa... eu acho que usaram o PMDB como uma forma de exercer pressão. E aí não se obteve quórum naquela votação. O PMDB deu quórum, o PMDB estava presente por ampla maioria. Mas esses partidos ali, esses partidos não. E alguns que não eram do bloco também, né? Por exemplo, o PSD, o PR, por exemplo, não deram quórum e não eram desse bloco. Então a justificativa de que era uma disputa no bloco, ela vai absolutamente por terra, né? Agora, não me cabe comentar as motivações dos outros partidos. Cada um deve falar pela sua motivação. E com relação ao posicionamento do presidente, do líder, são funções diferentes. O presidente tem uma função institucional de controle da casa. O líder tem uma função absolutamente partidária e vinculada às posições da bancada. E a maioria da bancada do PMDB desejava a indicação dos ministros de forma direta. Aliás, fazia uma reclamação que nas outras composições ministeriais a bancada não foi ouvida, outras instâncias partidárias foram ouvidas em detrimento de uma negociação direta com a bancada. Isso gerava um desconforto e, por ampla maioria, apoiou a indicação dos nomes e apoiou a participação no governo. Então, ao líder cabe expressar a posição da maioria. Vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto.